Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui hoje com mais uma aula de matemática com o tema adição e multiplicação. Quem vai me ajudar hoje novamente é a professora Daniela. E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá? Vamos nessa, professora. Relembrando. Então, na aula passada com a professora Damares, vocês viram, vocês aprenderam sobre medidas de comprimento e os instrumentos de medida e conhecemos as medidas de comprimentos padronizadas e as não padronizadas. Na aula de hoje, vamos aprender uma nova ideia na resolução de situações problemas. Você já usou a multiplicação? Sabe o que é uma multiplicação? Você sabe o que é uma multiplicação, professora Daniela? Ah, eu sei. E eu acho que quando foi inventada foi para facilitar a nossa vida, hein? Com certeza, vamos conhecer então a multiplicação. Lembre-se, como nós vamos resolver situações problemas, a gente tem que lembrar das etapas, certo? Antes de resolver os problemas, lembre-se das etapas que precisam seguir. A primeira coisa que eu preciso fazer, ler o problema, com muita atenção, hein, gente? 2, grifar a pergunta do problema, para a gente saber o que o problema está pedindo. 3, grifar as informações que o problema traz, para a gente conseguir resolver. Sem as informações, não tem como resolver os problemas. Grifar as palavras, se existir, que ajuda a saber qual é a ideia do problema. Se é uma adição, uma subtração ou uma multiplicação. 5. Resolver o problema usando as estratégias que souber. Desenhos, números, materiais de contagem, palito, tampinha. Então, cada um pode resolver usando a sua estratégia. Então, vamos para o primeiro problema. Seu Manuel tem um pomar. Realiza a colheita toda semana para vender na feira. Vamos acompanhar como foi sua produção? Olha o pomar aí do seu Manuel. Olha que pomar vistoso, hein, professora? Olha, delícia, bonito. Essas maçãs, não? Situação problema 1. Seu Manuel colheu 4 caixas com 10 maçãs em cada uma. Quantas maçãs ele colheu ao todo? O que a gente precisa grifar primeiro, professora Daniela, você lembra? A pergunta. A pergunta, qual é a pergunta? Quantas maçãs ele colheu ao todo? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa voltar à leitura e ver quais são as informações que nós temos, certo? Olha lá, seu Manuel colheu 4 caixas com 10 maçãs cada uma. Então, são 4 caixas e cada caixa tem 10 maçãs. Vamos ver como dá para resolver essa situação problema? Será que dá para fazer de uma forma só, professora? Eu acho que cada um, dá para fazer várias formas, né? Cada um usa a sua estratégia. Essa é uma característica da situação problema Exatamente. também, né? Qual é a ideia desse problema? Se a gente tem 4 caixas, certo? Cada caixa tem 10 maçãs. Então, o que eu quero saber? Com quantas maçãs ele colheu ao todo? Quero saber o todo, a totalidade, né? A multiplicação dessas maçãs. Então, vamos ver como a gente pode resolver. Olha a primeira menininha, como ela resolveu. Eu resolvi desenhando. Então, ela vai desenhar as caixas. São quantas caixas? 4 caixas. Cada caixa tinha quantas maçãs, professora Daniela? Eram 10 maçãs? 10 maçãs. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10 maçãs. Mais a terceira caixa, mais 10 maçãs. E na quarta caixa, mais 10 maçãs. Quanto será que deu? Vamos contar? 10, mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40. Que a professora Daniela já colocou aí, né? Vamos ver se tem outra estratégia. Como a gente pode fazer de uma outra forma? Eu resolvi fazendo a soma. São quantas caixas mesmo que ela... São 4 caixas, São né? 4 caixas. Então, cada
caixa tinha quanto, professora Daniela? Você lembra? 10 maçãs. 10 Essa maçãs. Então, quantas vezes ela vai ter que somar o 10? Ah, eu achei 4 vezes, né? Cada 10 vai representar uma caixa, né? Então, 10 mais 10 mais 10 mais 10, que é igual a 40. Ou a gente pode fazer com a nova ideia, né? A ideia da multiplicação. A multiplicação de parcelas iguais. Então, vamos lá. Quantas vezes eu vou somar o 10? Olha lá. 1, 2, 3, 4 vezes. Então, na multiplicação, eu vou somar 4 vezes o número 10. Então, se eu somar 4 vezes o número 10, que nós já fizemos aqui em cima, quanto que vai dar? 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Olha, deu o mesmo resultado. Mesmo resultado. Então, usando várias estratégias, com o desenho, com a adição, com a multiplicação, eu consegui chegar no mesmo resultado, que é 40 maçãs. Vamos para a próxima atividade? Opa, vamos lá. Situação problema 2. Na segunda-feira, seu Manuel organizou 6 sacos de laranja com 3 unidades em cada. Quantas laranjas ele organizou ao total? Qual é a pergunta? Quantas laranjas ele organizou ao total? Então, nós temos que grifar a pergunta primeiro. Vamos grifar a pergunta. Agora, nós temos que voltar para ver as informações. Então, olha lá. Na segunda-feira, seu Manuel organizou... Ele organizou 6 sacos de laranja. E cada saco tinha quantas laranjas? 3 unidades em cada. Qual é a ideia desse problema? Vamos ver? De novo, olha lá. Total, inteiro, né? Eu vou juntar essa quantidade de laranja. Vou fazer a multiplicação dela. Vamos ver como ele resolveu. Olha lá. Resolvi desenhando, igual a nossa amiguinha da outra vez. Então, quantos sacos eles vão ter que desenhar? 6 sacos. Cada saco com 3 laranjas cada. 3, mais 3 laranjas, mais 3 laranjas, mais 3, mais 3, mais 3. Vamos ver quanto vai dar? 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, então vai dar 18. Ah lá, acertamos, hein, professora Daniela? Olha lá, ó. Vamos ver a outra maneira que dá para resolver além do desenho. Vamos ver como ele fez. Eu resolvi fazendo uma adição. Olha, usou a mesma ideia do outro, né? Quantas vezes eu vou somar? Era quantos sacos de laranja? Eram 6. Então, vou somar 3 vezes o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que a gente já contou lá, que é igual a 18. Agora, a gente vai fazer a multiplicação, né? Com a ideia da adição de parcelas iguais. Então, quantas vezes a gente somou 3? Vamos ver, professora Daniela? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Ó, já fala, 6 vezes. Então, 6 vezes o número 3. Então, eu vou somar 6 vezes o número 3, que é igual a... Como a gente já descobriu que é igual a 18. Que nós fizemos aqui em cima, que nós contamos lá no desenhinho, certo? Então, olha lá, resolvemos mais uma situação problema usando 3 estratégias diferentes. Vamos para o próximo? Vamos. Ah, moranguinho. Situação problema 3. Ai, que delícia, né? Adoro morango. Ao entardecer, seu Manuel separou alguns morangos para vender. Organizou cestas com 6 morangos em cada uma. Se ele vender 5 cestas, quantos morangos serão vendidos ao todo? Vamos ver? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? A pergunta. Identificar a pergunta e grifar. Quantos morangos serão vendidos ao todo? Agora a gente precisa das informações. São 5 cestas que ele colheu com quantos morangos cada? Ah, cada cesta com 6 morangos. 6 morangos cada.
Então, nós temos as informações. Então, qual é a ideia desse problema aí? Olha lá, totalidade, multiplicação, da mesma maneira dos outros. Então, vamos ver como a gente pode resolver? Então, vamos ver como ela fez, professora Daniela? Eu resolvi desenhando. O que ela vai precisar desenhar? A cesta e os morangos. A cesta e o morango. Então, uma cesta com quantos morangos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resolver só com uma cesta não dá, porque nós tínhamos 5 cestas. Então, ela vai ter que desenhar 5 cestas e cada cesta 6 morangos. Exatamente. Então, 1, 2, 3, 4, 5 cestas. Vamos ver o morango. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na quinta cesta, mais 6 morangos. 3, 4, 5, 6. Quanto que vai dar? Vamos ver? 6 mais 6 dá quanto, professora Daniela? 12. Mais 6? Você está querendo demais, professora Eliana. Pode contar aí, professora Eliana. 18 mais 6, 24 mais 6, 30. Ah! Muito bom. Vamos lá para o próximo, estratégia? Vamos lá, vamos ver como é que esse aluno resolveu. Eu resolvi fazendo uma adição. Então, vamos ver a adição que ele fez. A adição, quantas vezes ele vai ter que somar o 6? Ah, depende do número de cesta que vai aparecer. Tinha 5 cestas, certo? Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, 5 cestas que vai dar quanto? 30. Então, quantas a gente somou o 6 aí? Vamos ver? Opa! 1, 2, 3, 4, 5. Então, na multiplicação, como a gente vai fazer? A gente vai somar 5 vezes o número 6, a quantidade 6, que é igual a 30. É igual a 30. Então, olha, mais uma vez a gente resolveu usando a forma do desenho, a estratégia do desenho, da soma de parcelas iguais e da multiplicação. Vamos para o próximo agora? Vamos lá. Lucas e Carol gostam de montar quebra-cabeça. Vamos ajudá-los? Agora é um jogo para vocês. Vamos ver como a professora Daniela vai se sair nesse jogo. Ah, professora Eliana. Então, nós temos aqui, olha, o quebra-cabeça. Todo mundo já jogou quebra-cabeça, já montou uma vez em casa, né? Nós temos que juntar as pecinhas. Aqui o que nós temos? Nós temos as peras, que são 2 cestinhas de pera, com 2 peras cada. Aqui nós temos 3 cestas de maçã e cada cesta com 4 maçãs. E nós temos aí agora a adição e a multiplicação. Nós temos a adição e a multiplicação para a gente saber quantas peras nós temos e também a multiplicação e a adição para nós sabermos quantas maçãs nós temos. Então, vamos contar aqui. Aqui a gente somou 1, 2, 3 vezes o 4. Se a gente somou 3 vezes o 4, será que vai ser na pera ou na maçã que vai se encaixar, professora Daniela? Já tá dando a dica, né? Tem 3 cestas. Vamos ver se vai dar 12? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha lá, se encaixou certinho. Então, eu tenho quantas cestas? 1, 2, 3. Então, eu vou somar 3 vezes quantas maçãs? 4 maçãs. 4 maçãs, que é igual a 12 que nós já contamos. Tá então, faltando qual vai uma encaixar? pecinha, hein? Faltando uma pecinha pra gente encaixar. Ah, olha lá. Ah, muito bem. Então, nós podemos resolver essa operação usando as parcelas iguais, ela somando 4 mais 4 mais 4 igual a 12, ou fazer a multiplicação, 3 vezes o 4, que é igual a 12.
Agora a pera, olha lá, nós temos 2 cestas. Então, 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá quanto? Vamos ver, professora? 1, 2, 3, 3, 4. 4. Então, será que vai encaixar aí? Vamos ver qual a pecinha. E qual que vai encaixar primeiro? A A 2 adição. mais 2, que é a adição. E agora, 2 vezes 2. São 2 maneiras para eu resolver essa quantidade aqui. Somando parcelas iguais, 2 peras mais 2 peras, igual a 4. Ou somando 2 vezes o 2. É como se eu estivesse falando, ó. Vou somar 2 vezes 2. 2 mais 2 igual a 4. Vamos para o próximo? Vamos, mais joguinho? Opa! Mais joguinho. Mais um. Olha lá, agora nós temos aqui que encaixar nas mangas e no melão. Vocês gostam de manga e melão? Melão não gosto muito não, Eu professora. gosto mais da manga também, que é mais docinha, Com né? certeza. Vamos ver aqui, ó. Quantas cestas nós temos de manga? 3 cestas. 3 cestas. Cada cestas com 3 manguinhas, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E no melão a gente tem apenas 2 cestas. Quantos melões cada? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então agora a gente tem que pensar qual adição e multiplicação vai encaixar em cada um. Vamos ver aqui quais são as situações que a gente tem. Olha lá. 3 vezes 3. Aonde eu tenho 3 cestas? Na manga ou no melão? Na manga. Na manga. Então, a gente sabe que 3 vezes 3 vai se encaixar na manga. Qual é a adição que a gente tem que fazer? 3 mais 3 mais 3, que é igual a 9. Então, é a adição de parcelas iguais, que é o mesmo resultado que eu vou fazer aqui, ó. 3 vezes o 3. Vou somar 3 vezes o número 3, que é igual a 9. Agora vamos às outras 2 pecinhas que sobraram. 2 vezes o 3 igual a 6. 3 mais 3 igual a 6. A gente tem que tomar cuidado, olha, com o sinal. O sinal. Aqui é o sinal de vezes. Então, eu faço 3 mais 3 mais 3 mais 3. 3 vezes o 3 para descobrir. Aqui é só a soma, ó. Somei 2 vezes. Então, 3 mais 3 é igual a 6 melões, certo? Porque são 2 cestas com 3. Opa! Então, quantas vezes eu somei o 3? 2 vezes o 3, que é igual a 6. Encaixou certinho. Certinho. Vamos ver o próximo? Vamos lá. Agora tem o caju. Você gosta de caju? É mais ou menos. Eu só gosto da castanha de A caju. castanha do caju é uma delícia. E a carambola. Então, vamos ver quantas cestas a gente tem de caju. 1, 2, 3, 4, 5 cestas de caju com 3 caju cada uma. Então, eu já sei quais são as pecinhas que vão encaixar lá, professora Daniela. Eu acho que de multiplicação seria 5 vezes o 3. 5 cestas, né? E 3 cajuzinhos em cada cesta. Exatamente, porque o 5 aqui está representando a quantidade de cesta. E aqui a quantidade de caju. E o total que vai dar 15. Agora, e a soma? Qual seria? Quantas vezes eu tenho que somar o 3? Eu tenho que somar 5 vezes o 3, então, né? 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. Mais 3, 15. Será que vai encaixar lá? Vamos ver? Vamos ver se são as pecinhas que nós falamos. Agora eu vou multiplicar 5 vezes o 3, que é igual ao 15. Agora aqui, vamos ver quantas vezes a gente tem de carambola? 1, 2, 3, 4. Então, olha que legal, aqui a mesma quantidade de cesta é a quantidade de frutas. Então, aqui eu vou somar 4 vezes o 4, certo? Então, olha lá, 4 mais 4 mais 4 mais 4, que é igual a 16. Então, eu vou somar 4 vezes o número 4, que é igual a 16. Vamos ver se vai se encaixar? Tomara, né, professora? Tomara. Opa, a soma, a adição já foi. E a multiplicação também. Agora, o último quebra-cabeça. Da maçã e do figo. Então, aqui eu tenho... Maçã, professora? Maçã não, melancia. Melancia e o figo. Temos quantas cestas de figo? 1, 2, 3, 4. Quantos figos em cada uma? 2. Então, 2, mais 2, mais 2, mais 2. Já deu a dica aí, né? Qual seria a adição?
Eu teria que achar a adição, São 4 pensando cestas, né? 4 cestas e 2 figos em cada cesta. Então, quantas vezes a gente tem que somar o 2 aqui no caso do figo? Eu tenho que somar 4 vezes o número 4 2. vezes, olha lá. 1, 2, 3, 4. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Então, eu somei 4 vezes o 2. Aqui é a melancia também, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, só que agora são 5 cestas. Cada cesta com 2 melancias. Então, eu vou ter que somar mais uma vez aqui, né? Vou tomar 5 vezes o 2. Então, olha, 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, 5 vezes. Eu somei até aqui, né, professora Daniela? Já é que verdade. deu 8, né? Isso. 8 mais 2 igual a 10. Então, quantas vezes eu somei? 5 vezes o 2. Vamos ver se encaixa? Vamos ver as pecinhas agora. Ao lado do figo, tanto a adição como a multiplicação. E o da melancia. A adição e a multiplicação. Ó, encaixamos certinho no jogo, hein? Na aula de hoje aprendemos que a multiplicação é uma forma resumida de escrever uma adição de parcelas iguais. A multiplicação é uma forma de resolver situações e problemas. Na multiplicação, nós temos outras ideias, mas que nós trabalhamos nessa aula é a soma de parcelas iguais. As outras ideias nós vamos ver mais para frente, tá? E por hoje é só, né, professora Daniela? Ah, já acabou, tava bom. Até a próxima e muito obrigada pela ajuda. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para um Minuto Ciência. Na aula passada, nós fizemos chover aqui no estúdio e hoje nós vamos fazer uma corrida de foguetes. Vocês acham que isso é possível? É possível sim. E vocês acham que é possível aprender ciências brincando? É possível sim. Como nós aprendemos ciência brincando? Vocês sabem? É simples, é só a gente fazer algumas perguntas. Sempre perguntarmos por que acontece, como acontece, quando aconteceu e buscar essas respostas. Hoje nós vamos fazer uma corrida de foguetes com materiais simples que vocês têm na casa de vocês. Basta querer brincar, se divertir e fazer algumas perguntas para aprender um pouquinho mais. Vamos lá? Para fazer a corrida de foguetes, nós vamos precisar de alguns materiais e vamos precisar também desenhar o foguete. Um foguete super simples. Aqui nós temos folha sulfite, que nós vamos precisar desenhar. Eu tenho um molde aqui para ficar mais fácil. Vou desenhar para vocês verem, mas esse desenho vai estar no banco de atividades da prefeitura. Pessoal, é um desenho de foguete bem simples, olha só. Vou fazer 2 contornos aqui, uma reta, um retângulo, a cauda. Se vocês não quiserem fazer desse formato aqui, pode fazer da maneira com que vocês acham mais legal, mais interessante. Eu fiz esse aqui porque eu acho ele bem fácil. Vejam só. Depois, vocês podem usar a canetinha que vocês tiverem em casa. Eu tinha essa daqui que eu raptei da minha filha. E aí vocês pintam, é legal que ele fique bem colorido, tá? E eles vão ficar desse jeito aqui. Tudo bem? Claro que esse aqui é só o modelo, vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Depois de feito o foguete, vocês vão precisar utilizar alguns materiais. Eu vou colocar aqui para vocês na tela quais são. E vou lançar um desafio para vocês. Vejam só. Como é possível movimentar esse foguete, e no caso aqui nosso 2 foguetes, porque nós vamos fazer uma corrida de foguetes, apenas com esses materiais aqui que nós temos na tela. Então, um pedaço de barbante, um canudinho de papel. Hoje nós sabemos que aqui na nossa cidade não é permitido usar canudinho plástico, né, para auxiliar aí na questão ambiental. Um pedaço de fita adesiva, que pode ser fita crepe, pode ser a fita adesiva transparente, uma bexiga.
Aqui nós usaremos 2 bexigas, porque nós faremos uma corrida com 2 foguetes. Dá para fazer a corrida com mais de 2 foguetes? Dá para fazer, vai depender da sua criatividade aí. Mas o desafio, voltando lá, como que eu consigo fazer esses 2 foguetinhos aqui, né? Um foguete primeiro, com um pedaço de barbante, um canudinho, um pedaço de fita adesiva e uma bexiga. Pensa aí. Como que ele vai se movimentar? Como nós vamos fazer aqui uma corrida de foguetes se movimentando? Seja para cima, seja na lateral. Como nós faremos isso? Veja só, nós vamos brincar, mas ao mesmo tempo vocês já estão fazendo aquela perguntinha que eu disse no começo da aula. Como? Como fazer? E aí, pessoal, conseguiram pensar como fazer os foguetes se movimentarem só com aqueles materiais que eu mostrei para vocês? Sim? Porém, não vou conseguir ouvi-los, não vou conseguir saber qual foi a ideia de vocês. Mas eu trouxe aqui uma situação, trouxe um experimento, na verdade, que vocês vão poder fazer os foguetes se movimentarem apenas com aqueles materiais. Então, o que nós vamos fazer? Vai pegar o canudinho, aqui como são 2 foguetes que vão postar corrida, peguei os 2 canudinhos. Vou pegar o barbante, a quantia de barbante que vocês acharem necessário, e vou colocar o barbante dentro do canudinho. Ó, vou cortar a pontinha para que fique uma pontinha não desfiada, porque se a pontinha ficar desfiada, ela não consegue entrar no canudinho. E aí nós vamos colocar até sair a outra pontinha do outro lado do canudinho. Olha lá, saiu. E aí eu vou encontrar, né, em casa, aqui no estúdio eu encontrei, né, 2 paredes aqui para eu colocar o barbante. Na casa de vocês, vocês vão amarrar, né, ou colocar fita adesiva e colar a pontinha do barbante num local, uma pontinha cola num local e a outra pontinha em outro local. Para quê? Para se tornar como se fosse uma pista para o foguete se movimentar aqui. Tudo bem? Aqui no estúdio, nós já fizemos isso. Vejam só, eu tenho aqui o barbante bem esticado, ele tem que estar esticado na mesma intensidade um do outro. Então, o canudinho, tá vendo o canudinho aqui que ele vai passando, ó? 2 canudinhos. E aí nós vamos encher as 2 bexigas. Já trouxe as 2 bexigas cheias para a gente fazer a corrida. Depois que a bexiga estiver cheia, nós vamos colar o foguete na bexiga. Então, aqui eu tenho o foguete com a base azul e com a base verde, tá? Com as asinhas aqui rosa e roxo. Tudo bem? Como que eu vou colar? Coloquei fita adesiva, ó. Dobrei um pedaço, colei atrás no verso e vou colar na bexiga. Tudo bem? Depois eu vou cortar um pedaço, mais ou menos desse tamanho, deve ter quanto? Uns 10, um pouco mais aqui, centímetros da fita, para poder colar a bexiga no canudinho. Eu vou mostrar isso para vocês, mas para isso eu vou precisar de ajuda. Trouxe uma ajudante de casa e tem uma ajudante aqui do estúdio para poder auxiliar nessa tarefa. Na casa de vocês, é legal vocês fazerem com os familiares, convidarem amiguinhos ou alguns primos, quem for da família aí que gosta de uma brincadeira, para poder fazer a corrida. Aqui no estúdio nós vamos fazer com 2 foguetes. Dá para fazer com 3, com 4, com quanto vocês acharem que é legal aí na casa de vocês, tá bom? No banco de atividades, vocês terão também os materiais que são utilizados para essa atividade e o como que vocês vão fazer. Vamos lá, ajudantes? Hoje temos a Ana Luísa e a Camila. Ana Luísa com a bexiga verde, que será o foguete verde. Olha só, nós vamos fazer assim. Colo o foguete na bexiga. E a Camila com o foguete azul. Quem será que vai ganhar, hein, pessoal? Tem torcida aí para o azul e para o verde? E como que nós vamos colar o foguete, então, para que ele possa se movimentar? A gente vai fazer assim, ó. Vai colar a fita adesiva no canudinho primeiro. Deixa sempre uns 2 dedinhos aqui, ó, para fazer a colagem. Não pode colocar
muito no meio, tem que colocar um pouquinho mais para a ponta da bexiga. Eu utilizei essa fita adesiva que é um pouquinho mais larga, mas dá também para utilizar essa fita aqui, ó. Daí vocês teriam que colocar 2 pedaços. Vou colocar aqui só para me certificar que a bexiga não vai fugir daí. Agora com a bexiga azul. A mesma coisa, mede 2 dedinhos aqui, um pouquinho mais para trás, e a gente cola, opa, tem que ser bem em cima. Cola no canudinho e logo após na bexiga. Como na bexiga de baixo eu colei mais um pedaço dessa fita, nós vamos colar também mais um pedaço dessa fita no de cima para ficar igual. Situações iguais de competição, né, pessoal? Então, olha lá, os 2 foguetes posicionados. Essa bexiga está um pouquinho mais murchinha, então vamos soltar um pouquinho desse ar aqui para ficar igual. Aí, deixa eu ver se está igualzinho. Mais um pouquinho. Aí, tá bom. E agora, pessoal, eu vou contar até 3, e aí as 2 participantes aí, nossos ajudantes, vão soltar o foguete azul e o foguete verde. Contagem regressiva, 3, 2, 1, já! Aê! Azul ganhou! Parabéns, muito obrigada pela colaboração das nossas 2 ajudantes. E aí, pessoal, gostaram? Legal, eu não falei que nós teríamos uma corrida de foguete aqui no estúdio? Tivemos uma corrida de foguetes. Mas como que nós conseguimos fazer, então, esses 2 foguetes se movimentarem? Vocês já pensaram a respeito? Vamos ver. Então, com um pedaço de barbante, canudinho, pedaço de fita adesiva e bexiga, nós conseguimos fazer movimentar os 2 foguetes. O que aconteceu com os 2 foguetes? O que eu tinha dentro da bexiga? Nós tínhamos ar dentro da bexiga, certo? Enchemos a bexiga, ela inflou de ar. E aí, colocamos, então, a bexiga acoplada aqui ao canudinho, que tinha um espaço para se movimentar. À medida que o ar escapa da bexiga, o que acontece com a bexiga? Ela vai se movimentando. Então, sai o ar daqui e a bexiga se locomove. Porém, isso acontece no sentido oposto. Existe, pessoal, uma disciplina que vocês ainda não estudam na escola, chamada física, que vão estudar lá no ensino médio, que tem alguns conceitos e que explica alguns fenômenos que acontecem tanto na natureza quanto de forma induzida como que nós tivemos hoje aqui. Isso ocorre devido ao princípio da ação e reação, que diz que para toda força de ação, há outra força de mesma intensidade, mas de sentido contrário. O que quer dizer isso? Quem falou isso foi um cientista estudioso chamado Isaac Newton. E por ele ser um cientista tão famoso e ter estudado sobre tudo isso, na física nós chamamos de leis. Então, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton fala sobre ação e reação. Então, embora vocês não tenham ainda essa física, né, no 1º ao 5º ano, mas numa brincadeira dessa nós conseguimos aprender uma lei, né, que é um princípio da física, que é ação e reação. Que para toda ação que a gente faz, nós temos uma reação. E isso na vida da gente, não é, pessoal? Se eu falo de uma maneira sem educação com uma pessoa, é uma ação que eu estou fazendo e a pessoa vai reagir de uma forma ruim também. Ao passo que se eu falo de uma forma educada, gentil com a outra pessoa, a reação dela vai ser uma reação também gentil e educada para comigo. Então, a física, ela mostra isso nesse fenômeno, é um fenômeno físico que nós estamos identificando aqui. Mas o que acontece com o foguete? Então, olha só, no desenho aqui, nós temos o ar que sai e o ar que tem ao redor da bexiga do balão. Então, eu tenho uma força fazendo com que o ar saia, mas ao mesmo tempo, essa bexiga é impulsionada pelo ar que está fora da bexiga. E aí a lei que a gente acabou de estudar é real, porque é a mesma intensidade, a intensidade com que sai o ar da bexiga é a intensidade com que a bexiga se movimenta.
Só que no sentido oposto, o ar não está saindo para cá, a bexiga está indo para lá, não é? Ó, a bexiga, os dois foguetes não se locomoveram nesse sentido aqui? O ar estava saindo para lá e eles estavam se movimentando para cá. Então, o ar que sai da bexiga exerce uma força no ar que está fora dela. Assim, o ar de fora empurra o foguete no sentido oposto. Olha que legal! Nós não brincamos? Não foi uma brincadeira legal? Não houve aqui uma interação entre as duas participantes, né? Nós tivemos uma diversão, mas ao mesmo tempo, nós temos que perguntar por que o foguete se movimentou, por que ele se deslocou? E quando a gente faz essa perguntinha, por quê? A gente vai buscar a resposta. Hoje eu trouxe a resposta para vocês, mas eu quero fazer um desafio. O desafio para vocês, né, até o próximo encontro, é que vocês pesquisem. E os foguetes de verdade? Os foguetes da NASA, como é que eles fazem para levantar voo, para que eles possam sair para o espaço? Será que é da mesma forma que esse foguete? Pesquisa aí na sua casa e no próximo encontro você já tem a resposta. Manda a resposta lá para a sua professora. E quem fizer esse desafio aqui dos foguetes, da corrida dos foguetes, manda foto para a Pro também, que eu tenho certeza que ela vai gostar. Quem sabe ela não manda também para eu ver no próximo encontro. Eu falo com vocês que eu vi o desenho de vocês ou a foto. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Tchau! Olá, pessoal dos segundos anos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa e hoje eu conto com a participação da professora Eliana. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vim ajudar a professora Daniela, já que ela me ajudou na minha aula. A gente sempre troca. Pessoal, hoje nós vamos ver explorar um pouquinho mais algumas características do conto de fadas, né? Vamos retomar um pouquinho os conhecimentos que nós já tivemos ao longo das aulas, já que nós estamos quase encerrando, né, professora Eliana, o projeto aí do Projeto Contos. Então vai ser um momento para a gente fazer uma revisão de tudo aquilo que a gente já estudou a respeito desse gênero, certo? Antes, como a professora sempre coloca aí para vocês, como vocês podem fazer a anotação no caderno. O cabeçalho, a professora sempre deixa aí prontinho, a data, né? Vocês têm que só colocar a data que vocês estão assistindo a aula. Escrever o nome da disciplina e atividade, hoje então, língua portuguesa, explorando algumas características do conto de fadas. A professora gostaria de ressaltar para vocês que essas não são características assim muito fixas, tá? São características da qual a gente vai encontrar na maior parte dos contos. Lógico que, por exemplo, os contos modernos, eles fogem com alguns propósitos ou algumas características que a gente vê que ao longo dos anos o gênero foi se modificando. Então, algumas características são fixas mesmo, a gente vai encontrar na maior parte dos contos. Outras, elas vão se modificando, tá bom? Vamos lá, então. Antes da gente começar, vamos retomar o que nós vimos na aula passada, que nós exploramos, estava eu com a professora Damares, exploramos textos instrucionais, que se referem às instruções. Uma aula bem bacana, a professora Damares me ajudou bastante também. Vocês conhecem a história do João e Maria, esse conto foi escrito pelos irmãos Grimm. Oh, faltou um S ali. Olha lá, pessoal. Esse conto, a professora não vai conseguir trazer ele inteiro. Então, a professora trouxe parte do enredo. A professora fez como se fosse um resumo da história para trazer para vocês, tá? Você conhece esse conto, professora Helena? Ah, eu adoro esse conto. Tenho vontade de comer aquela casinha que aparece. Não se esqueça que naquela casa tem uma bruxa. Agora eu fiquei com medo. Esse conto, ele está lá no livro Ler, Escrever, livro de texto dos alunos, na página 61. Vocês podem estar fazendo a leitura na íntegra do texto, tá bom? O que vai acontecer, como a professora sempre fala para vocês, é que pode ser que lá tenha alguma versão. A professora já viu no livro de texto dos alunos, tem a dos irmãos Grimm mesmo, tá? Às vezes varia um pouquinho o final, né, professora Helena? Sim. Varia o final, tudo, mas o enredo é o mesmo. Tá? O enredo da história, as personagens são as mesmas, tá bom? Vamos lá então, a professora trouxe um pequeno resumo da história. As imagens, a professora achou umas imagens tão bonitas, professora Eliana. Linda mesmo. São as imagens, foram as primeiras ilustrações que tiveram do conto. Eu ia perguntar, porque essa é bem antiga, a gente Ela percebe, é bem antiga. Né? Não é? Igual os contos, surgiram há muito tempo, né? Muito tempo, e não tem nenhuma data precisa de quando eles surgiram.
E esse é o João. Olha que bonitinho, gente. Tá até gordinho o João, hein? Nem precisava ir para casa da bruxa. Ó. João e Maria são filhos de um lenhador que, em acordo com sua esposa, decide abandoná-los na floresta, porque a família não tinha mais condições de mantê-los. No caminho, João espalha migalhas de pão para não se esquecerem do caminho de volta. Espertinho esse menino. Mas os pássaros acabam comendo-as e, com isso, João e Maria acabam perdidos na floresta. Olha que delícia, professora Helena. Mas olha lá quem está na janela. Olha, não tinha visto ela ali na janela. Ah, viu? Ela já ia te pegar. Ai, que medo. Na tentativa de encontrar o caminho de volta, as crianças encontram uma casa feita de doces. Com fome, começam a comer as guloseimas. São recolhidos pela dona da casa, que, na verdade, é uma bruxa. Olha que bruxa, mas essa bruxa está bruxa mesmo, hein? Olha. É verdade, não parece uma velhinha, parece uma bruxa Essa mesmo, tá né? bem Não dá pra bruxa. enganar. Ela planejava engordar as crianças para depois devorá-las. Enquanto João se alimentava e aos poucos engordava, Maria trabalhava na casa. Mas ela poderia ser a próxima a ser devorada pela maldosa bruxa. Porém, Maria, muito esperta, descobre o plano da bruxa e a engana jogando-a dentro do próprio caldeirão. Assim, livres, João e Maria conseguem voltar para casa e encontrar o pai. Se vocês lerem mais detalhes dessa história, vocês vão ver assim, é muito interessante esse conto, né? Muito mesmo. Muito. E essa menina é muito esperta. Na verdade, os dois eram espertos, né? Os dois, mas quem teve a ideia de sair da casa foi a Maria, né? Muito bacana. Tem alguns vídeos também da história na íntegra, que eu acho bem interessante para vocês até assistirem e fazerem a comparação. Sim. Né? É interessante que muitas crianças ficam assustadas com a figura da mãe, né? Da madrasta lá, né? Que é a mulher de segundo casamento. Ela também era uma bruxa, né? Nossa, eu acho que dela, Ó, pessoal, acho que ela foi pior que a bruxa, hein? Ela só não fazia feitiçaria, né? Só. Mas fazia muita maldade. Nossa Senhora, bota maldade nisso. Vamos relembrar de alguns aspectos importantes da história e responder algumas questões. A professora trouxe, é uma forma de a gente fazer um estudo do texto, né, professora? Sim. Quando a gente tem algumas questões do texto, a gente acaba fazendo um estudo sobre ele também. Onde se passa a história? Acho que na cidade não pode ser, né? Na cidade, não rola. Será que é numa floresta? Vocês imaginem uma casa daquela na cidade, cheia de doce. O calor que tá, não ia não durar nada, né? Não. Muito bem, elas passam em uma grande floresta. Por isso que ele ficou perdido, né? Porque era uma grande floresta. Uma grande floresta. Esse é um detalhe interessante, não era uma floresta qualquer. É. Em que tempo essa história ocorreu? Como a gente falou lá no início, né? As histórias, os contos de fadas já aconteceram há muito tempo, né? Essa é uma característica que é marcante, tá? Há muito tempo. Não tem uma data precisa. Não é um relato. É um conto de fadas. Então a gente não sabe, é de propósito. Foi há 100 anos, há 200 anos. A gente não sabe se foi há 100, sabe, 200, né? Exatamente. Quais são as personagens desse conto? Vamos ver? O pai, a madrasta, que ficou esposa dele, né? João, Maria e a bruxa. Algumas crianças têm dificuldade, né, professora Eliana, em identificar personagens. A gente precisa prestar atenção na questão. A questão que a professora trouxe aqui, quais são as personagens que participam da história. Por exemplo, aparece o pombo, mas ele não fala, ele não participa, ele só come. Ele então, não ele é não é um personagem, né? Exatamente. E a gente tem que prestar atenção também esses personagens, o que ele faz no conto. O que ele vai, a ação que ele desenvolve no conto, né? Então, o pai e a madrasta são figuras importantes, são os pais das crianças, né? João e Maria não precisa nem falar que são os personagens principais. E a bruxa tem o seu papel ali determinante como vilã da história, certo? Em uma outra versão vai aparecer outros personagens. E aí vocês devem prestar bastante atenção no momento da leitura, né? Lembrando, assim como em matemática, lá, a professora Eliana estava fazendo a aula dela agora há pouco, que tinha situação, problema. Se eu fizer a leitura às vezes uma vez, eu não consigo resolver. Não consegue não é? mesmo, tem que voltar ao texto. Tem que voltar no texto. A mesma coisa, os contos, né? Eu tenho, nossa, eu não entendi. Eu preciso voltar na leitura do conto para entendê-lo então, tá?
Na história aparece algum objeto ou ser mágico? Será que aparece algum objeto ou ser mágico nessa história? Sendo um conto de fada, com certeza, Não né? tem jeito, vai ter que aparecer. Como teve a bruxa, né? Exatamente. A bruxa e a casa de doces também é um objeto mágico, né? Que ela usa de recurso a casa de doces para enganar as crianças. Atraí-las, né? Atraí-las e depois devorá-las. Exatamente. Nossa Senhora, bota a bruxinha maldosa, né? Essa é até bonitinha. Tá bonitinha, tá verdinha. Né? Reconhecendo trechos de contos de fada. Um conto de fada não é uma narrativa qualquer, pessoal. Ele tem um jeito bem próprio de começar e terminar. Na próxima atividade, você lerá trechos de vários textos. Localize os que são de contos de fada. Uma atividade para vocês pensarem, então, bem na característica do gênero, tá? Pensar na característica e tentar identificá-los, tá? Maria Helena é uma moça muito bonita. Desde criança, seu maior sonho é ser artista de novela. Será que faz parte de conto de fada esse? Não faz, né? Isso aí não. Para começar, nossa. Parece que é um texto um pouco atual, né? Novela, sim. Artista. Novela, artista? Né? Um conto de fada, como aconteceu há tanto tempo atrás. Isso mesmo. Era uma vez, em um reino muito distante, um rei e uma rainha. Essas são as características. Ó, não sabe quando aconteceu, porque era uma vez, a gente não sabe exatamente quando aconteceu. Ou sempre acontece em reino, em floresta, né, professora Daniela? Sempre. E o reino e a floresta é bem distante. E rei e rainha são personagens característicos de contos de fada. Eu acho que é esse. Vamos ver mais um trechinho. O focinho gelado do cão, segundo os especialistas, é sinal de saúde. Isso aí está informando, né? Tá informando. Não está contando então, uma história. Olha lá, pessoal. A segunda e o trechinho que a professora trouxe, que a professora Helena comentou. Era uma vez, o reino distante, o rei e uma rainha. Nossa, só ali já tem basicamente as características do conto, né? A marcação do tempo, de quando aconteceu, o local e as personagens. Eu acredito que isso é o primeiro parágrafo, né? Isso, porque muito a gente bem. começa assim, né? Exatamente. A que parte da história você acha que pertence esse trecho? Muito bem, olha lá. A introdução do conto. É isso mesmo, logo o início da história. Se estivéssemos escrevendo um conto de fadas, qual das frases poderia fazer parte dele? Chegando ao saguão, Pedro pegou a bandeira que estava espetada no mastro da escada. Acredito que isso não, hein? Então a princesa ficou furiosa. Levantou o sapo e atirou com toda a força contra a parede. Quando ele caiu, já não era sapo, mas um príncipe de belos olhos carinhosos. Pelos personagens aí, eu acho que esse pode ser, né? A princesa, o príncipe. O sapo virou príncipe, né? O sapo virou príncipe. Essa história eu acho que quem está assistindo já viu que a professora trouxe aqui. Eu gosto desse conto. De jogar o sapo, professora? E virar príncipe. Virar príncipe, principalmente se jogar só o sapo não dá. Um raro flagrante de convivência entre animais de 3 diferentes espécies foi feito no zoológico Guaipo, Manchurian, na cidade de Shenyang, da China. Estava até difícil esse problema. Exatamente. Se fosse um conto de fada, olha... Mas aí eu acho que já dei informação, está informando. Já dei uma dica, mas também é isso mesmo, está informando. A garota arrumou-se para o baile, pensando tristemente no rapaz por quem estava interessada. Certamente ele não dançaria com ela nenhuma vez. E aí, será que esse é? Ficou na dúvida, professora? Fiquei na dúvida esse. Você sabe por que ficou na dúvida, professora? Porque eu troquei um termo ali. É? É a garota. Qual? Garota, né? Mas não deixou, né? Uhum. Não deixou. Esse é o da Cinderela. E é outra maneira, né? Da gente não ficar repetindo o nome do personagem. Exatamente. Que a professora também já trouxe essa aula aqui para vocês. Quais finais parece ser o de um conto de fadas? O diretor mandou buscar sorvete para todo mundo para comemorar a vitória do jogo de futebol. Ai, delícia! Isso é gostoso, mas acho que conto de fada não é. Já não é. Um ratinho perguntou para o outro, e o guizo? Quem amarra no pescoço do gato? Nossa, nas atividades a gente viu bastante desse gênero, né? Já nas primeiras atividades, logo nos primeiros blocos, são aqueles gêneros que os personagens são animais, né? Isso, aquele gênero, que tem uma moral no final.
as fábulas, pessoal. Foi comemorado o casamento do príncipe e da princesa com muito luxo e alegria, e eles viveram felizes para sempre. Ah, pelos personagens e pelo final, aí é clássico que é um conto de fada, né? Pode ser um conto de fada. Aí. João e Maria saíram do casarão prometendo nunca mais bancar os caça-fantasmas. Aí não é, né? Não é, mas dá para enganar esse, né? Dá para enganar. Olha só que a professora trouxe, Ainda né? mais que você trouxe João e Maria. Exatamente. Não é? E não seria o fim, né? Poderia ser o fim de outra história, né? De uma outra história, de um outro história. tipo de conto. Exatamente. Né? Um conto de fadas. aventura. Um conto de aventura. De assombração. De assombração. Credo. Leia os trechos abaixo. Na Rua dos Papagaios, número 15, explodiu um botijão de gás, ferindo os moradores da casa e assustando os vizinhos. B. Lanches deliciosos só no bar Barriga Feliz. Cadeiras na calçada, boa música e muita alegria. Venha se divertir conosco na Rua das Azaleias, número 20. E C. Num reino muito distante vivia um rei e uma rainha que diziam todos os dias: ai, se nós tivéssemos uma criança, e nunca conseguiam ter filhos. Prestou atenção aí, professora? São 3 textos que a professora trouxe? Olha lá. Nós vamos ver os locais. Quais locais indicados nos trechos A, B e C? Vamos lá? Na letra A, Rua dos Papagaios. Na B, Bar Barriga Feliz, Rua das Azaleias. Esse bar tem um nome bem sugestivo, legal, né? Interessante. Para atrair, eu acho que os... Para atrair a barriga, né? É, para atrair o pessoal lá para ganhar barriga. Ah, com certeza. E a C, num reino muito distante. O que será que a professora quer com essa atividade, hein? Dos locais mencionados, qual parece ser de um conto de fada? Ah, o C, né? O último. Isso, num reino muito distante vivia um rei e uma rainha que diziam todos os dias: ai, se nós tivéssemos uma criança, e nunca conseguiam ter filhos. Olha que interessante, é mais uma característica do texto, né? Desse tipo de texto. Sim. Né? O local. Na próxima atividade, vamos ler alguns inícios de conto e marcar em cada um deles o local onde começa o conto. Próximo a uma grande floresta vivia um pobre lenhador, sua esposa e seus filhos. O menino era João e a menina Maria. E aí, aonde começa a história? Onde o quê? Aonde começa a história, então? Olha lá. Próximo a uma grande floresta. Olha, a professora Eliana está tentando identificar ainda o local. Era uma vez um velho castelo perto de uma grande e densa floresta. Dentro dele vivia sozinha uma velha que era uma feiticeira. Um velho castelo. Um velho castelo Perto de uma grande e densa floresta. Legal que descreve o local aí, né? Olha lá. Muito Próximo bem. a uma grande floresta, um velho castelo perto de uma grande e densa floresta. Não é qualquer castelo. Exatamente. Olha lá quando vocês estiverem fazendo a reescrita, a produção do texto, né? Criando um conto de fadas. Olha como ficou bem escrita essa parte, pessoal. Deixa rico, quando a gente consegue Isso, imaginar, exatamente. Né, como era o local. A gente começa a criar na nossa cabeça. Ah, era um velho castelo. Nossa, e ficava perto de uma grande e densa floresta. Tem um propósito para estar escrevendo isso, né? Pode ser que o conflito da história aconteça ali nesse local depois, né? Uma pobre viúva solitária em uma pequena cabana, na frente da qual havia um jardim. Então, prestaram bastante atenção aí, pessoal, no local? Muito bem. Olha que nós fizemos 2 atividades hoje só para ver o local, né? Exatamente. Com a leitura, vocês devem ter percebido que os locais dos contos de fada não têm endereço certo. Diferente lá do bar Barriga Feliz, né? Que nem é conto de fada. Por isso que era difícil chegar, né? Por Quem isso ia que é achar difícil. João e Maria lá na casinha no meio da floresta? No meio de uma densa mata. Pode ser em qualquer lugar ali da mata, né? Podia. As florestas e os campos nunca são identificados com o nome, como Floresta Amazônica ou Campos Gerais. É algo muito subjetivo, é por isso foi criado com propósito, pessoal, para fazer a nossa imaginação e viajar. Aonde que seria? Nossa, você imagina João e Maria na floresta. Nossa, devia ser uma floresta com árvores muito altas, né? Floresta, aquela floresta bem fechada, cheia de campos e de flores e tudo mais, e é por isso mesmo que eles se perderam. Uma estrada tem lá, né? Um caminhozinho, uma trilhazinha, Exatamente. Né? Tudo isso por conta da descrição que faz a gente imaginar, né? Vamos lá.
Vocês já perceberam que nos contos, quando o herói ou a heroína, que nós temos as heroínas aí também nos contos de fada, está em perigo ou quando tudo parece não ter solução, para os desafios, o que aparece? Um ser, um objeto mágico e resolve tudo. Temos a madrinha da Cinderela, né? Olha, fada madrinha. Tem uma fada madrinha meio assim, né? Mas ajuda, Então, né? Ajuda. Nossos heróis ou heroínas sempre recebem auxílio de um ser fantástico, mas eles recebem esse auxílio porque têm bondade no coração e disposição para enfrentar as dificuldades. Nos contos, quem não tem essas qualidades fundamentais não recebe a ajuda mágica. Então tem que ser um personagem com coração bom, uma pessoa boa? Exato, tem que ser uma pessoa boa. Tem que ser realmente um herói ou heroína. É por isso que eles recebem ajuda de objetos ou seres mágicos, certo? Bem legal, né? Legal. Bem interessante. Então, eles não estão sozinhos para resolver o conflito da história. E agora, deixei um desafio aí para vocês. Invente um herói ou heroína. Como desafio, ele ou ela deverá enfrentar um terrível dragão. Ele é enorme, com garras afiadas, asas de morcego, escamas no corpo e sopra fumaça pelas narinas e pela boca. Eita, que desafio vocês vão ter que criar aí, hein? Escreva como sua personagem se salvou com a ajuda de um ser ou objeto mágico. Leia seu texto para algum amigo ou familiar. Tenho certeza de que eles irão gostar e muito. E lembra lá da aula passada, lembra que a professora falou de uma característica bem interessante, que é a característica dos três, né? 3 desafios vocês podem criar aí para que esse herói ou heroína tente enfrentar o dragão. E descrevendo bem, né, como é o objeto mágico ou o personagem. Exato, né? olha lá. Como a professora Daniela descreveu a heroína aí, né? Como eu descrevi o dragão, ó, meu dragão, né? que bonito. Então, ó. uma heroína ou o herói tem que ser bem Tem, olha lá, viu? Prestar atenção. Ó, a professora Helena acabou dando uma dica para vocês produzirem o texto de vocês. É bem gostoso, usem a imaginação. E tem que acontecer em algum lugar. E tem que acontecer em algum lugar, hein? Ó lá, hein? No reino muito distante. Uma floresta densa. Muito bem, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, professora Eliana. Vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau.